Vamos lá então. Para começar, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, né? Essa é uma peculiaridade do livro de Esther. Dos 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo, 27 no Novo. O único livro da Bíblia que não aparece a palavra, o nome Deus, é o livro de Esther. Então essa é algo interessante, né, que a gente, qualquer comentário bíblico que você pegar Esther vai estar lá. Não aparece o nome de Deus no livro de Esther. Mas a gente sabe que é um livro que Deus está todo instante atuando, está a trabalho, Deus está ali em cada evento, em cada cena, direcionando toda a situação. Então é um livro que não tem a palavra Deus, o nome Deus, mas é um livro que a gente vê claramente, né, o trabalho de Deus. Nós temos alguns personagens, né, principais do livro de Esther. Não sei se você consegue enxergar aí, a letra está um pouco pequena, mas eu posso aqui falar. É um rei chamado Assuero, é o primeiro personagem. Segundo, uma rainha Vasti. Terceiro, um oficial perverso chamado Ramã. Quarto, um judeu piedoso chamado Mordecai. E o quinto, uma jovem formosa chamada Esther. Então esse livro vai ter esses 5 personagens, né, da Bíblia. E esses personagens, né, eles vão estar em toda o trama, em toda a história, e, né, fazendo inclusive alguns deles à vontade de Deus, né? E vocês devem já conhecer, né, e lembrar um pouco de cada um deles, né? Então nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a vida de cada um, né? O Assuero era o rei na época. A Vasti, a esposa dele, né, no início do livro. O Ramã é um antissemita, é um que quer o mal dos judeus, quer destruir os judeus, porque os judeus eles não adoravam pessoas, eles não se prostravam diante de pessoas. Vocês lembram da história de Daniel, seus amigos lá em Babilônia, que eles também não, né, se prostraram, os amigos de Daniel não se prostraram e foram, né, lançados lá na fornalha. Então Ramã, ele não gosta de judeu, porque ele quer que todo mundo adore ele, né? E o Mordecai, que é o próximo personagem, é um judeu que não vai se prostrar diante de Ramã. E é um homem que era exilado na Pérsia. Esse livro tem um contexto que nós estamos vivendo agora aqui na escola dominical, que é o contexto do exílio, né? Nós já falamos aqui várias vezes, agora Neemias, semana passada, Esdras, que foi quando eles vão até Jerusalém. Eles reconstroem Jerusalém, reconstroem Esdras, reconstrução do templo, Zorobabel, Esdras do templo, e Neemias, a construção dos muros. Então o livro de Esther, ele está nesse contexto, esse contexto de que o povo está exilado, o povo não está em Jerusalém, Jerusalém está destruída, e essas pessoas foram levadas presas, cativas. Daniel, os amigos de Daniel, Esther, a família da Esther, o Mordecai. Talvez a Esther já é nascida talvez já na Pérsia, mas Mordecai talvez vivenciou essa mudança de cidade, ou ele também nasceu, a gente não sabe bem essas datas, mas o contexto do livro é um contexto de exílio, né? Há uma data do profeta Jeremias que se cumpria 70 anos, né, que eles ficariam exilados. Então o livro de Esther é esse povo que está numa outra terra, que tem os valores, e eles não se ajoelham, eles não se dobram, eles não se curvam diante de um outro ser humano, porque ele fala: ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus lhe dará culto. Então eles foram ensinados esses princípios, eles carregavam, né, os valores judaicos, né? A gente não fala cristão porque Jesus não tinha vindo ainda, mas é o valor judaico-cristão. Então eles não se ajoelhavam. Então o Ramã, ele não gostava desse povo,
que tinha outro Deus, né? Que não eram os deuses da Pérsia. Enfim, e o último personagem é a Esther, que é a grande heroína do trama, da história, do enredo. Ela, sem saber o que está acontecendo, ela está sendo usada por Deus para cumprir o lugar da rainha Vasti, e ela ali, no momento certo, ela protege os judeus de um extermínio, né? Então esse é um resumo dos personagens do livro, e vocês devem já ter discutido bastante e conversado esses assuntos aí nas nossas células, porque foi o nosso tema antes da pregação da segunda vinda de Cristo, foi o nosso tema anterior, que foi o livro de Esther. Vamos então fazer um resumo do livro aqui, para vocês lembrarem da história, com mais detalhe. O capítulo 1, veja na sua Bíblia aí, o capítulo 1, o verso 1 ao 3, né, fala de um grande banquete. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos seus príncipes, seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média, os nobres, príncipes da província estavam perante ele. Então mostrou as riquezas, até o 3, né? Perante ele. O rei deu um banquete, né? E nesse banquete, o versículo 4, quantos dias durou o banquete? O versículo 4 fala aí. Fala alto aí, gente. 180 dias, gente, versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 meses de festa, né? 6 meses de festa. A gente até brinca, né, que o Neymar, os cantores aí, sertanejo, perderam, né, da festa do Assuero, né? Não teve nenhuma festa de tanto luxo, de tanto vinho. Às vezes o pessoal vê as festas do Neymar, né? Coloca, Neymar, uma garrafa de vinho, uma garrafa de não sei o que eu não entendo nada de bebida alcoólica, uma garrafa de R$2.000 na mesa, né? Porque ele não viu aqui o banquete do Assuero, né? Que foi muito luxo, muita bebida, e era uma festa pagã, gente. Aqui era música, orgia, bebedice. Se na época existisse funk, lá estava funk tocando também lá, né? Acho que não existia o funk, né? Era o funk, era aquele funk mesmo, o pesado mesmo, né? A mulherada descendo até o chão, né? Então era um trem pesado mesmo aqui. Essa festa foi uma festa, um carnaval, realmente algo diabólico, né? Algo que extrapolava os limites da moralidade, do respeito. Então, onde tem essas coisas, a gente sabe, o diabo sapateia, né? Bebida, orgia, as pessoas estão ali buscando qualquer coisa, e realmente a desgraça está montada, né? Depois desse primeiro banquete, ele vai para o segundo banquete, o versículo 5, né? Fala assim: passados esses dias, deu um rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, assim para os maiores como para os menores, por 7 dias, né? Por 7 dias. Então, tem esse primeiro banquete, que foi um banquete mais reservado. Essa festa de 6 meses, possivelmente foi uma festa mais elitizada, selecionada a dedo, os convidados. Mas aí tem um outro banquete, que aí fala que maiores, tanto maiores como para menores, ou seja, ricos e pobres, né? Também foi convidado mais pessoas de classes sociais inferiores, né? Então aqui possivelmente tinha mais gente. E aí o versículo 8 é interessante. O versículo 8 fala de novo de bebida, né? Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Então não faltava bebida alcoólica, né? Não faltou. O segundo banquete estava ali. E aí tem uma notinha, né? Uma notinha no versículo 9,
também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real. Ou seja, uma nota que fala assim: a rainha Vasti estava em outro ambiente, né? Ela não estava participando daquele ambiente, ela estava em outro ambiente, né? E aí a gente sabe que o rei vai chamá-la, né? É um pedido embriagado do rei, né? O versículo 10: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, está embriagado realmente, mandou a Meumã, Bistã, Arbona, é um nome aqui para você dar para os seus filhos, e 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Verso 11: que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois era em extrema formosa. Diante da embriaguez, diante da festa carnal, diante da orgia montada, o rei fala para a rainha vir. Há um comentário na Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia muito séria, reformada, que fala que possivelmente há indícios e há comentários antigos que falam que ela pode ter sido solicitada que viesse nua com a coroa na sua cabeça, né? E aí por isso que ela diz não ao rei. Ela diz que não vai, né? Porque seria uma exposição. Então a rainha, no verso 12, diz: porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira, né? É interessante, né? Esse assunto aqui, ele parece que tem pessoas que causam estranheza, né? Quando eu fiz a série da Esther, eu percebi que teve gente que achou estranho, que falou: nossa, pastor, eu nunca vi uma pregação que apoiava a Vasti. Sempre a gente ouviu pregações que falavam que ela foi rebelde, que ela foi insubmissa, né? Eu achei estranho esses comentários, porque todos os comentários bíblicos que eu li diziam a mesma coisa, que ela estava correta, que ela não se expôs, que ela se protegeu, que ela foi sábia, porque ali ela estava sendo agredida na sua integridade física e moral, né? E aí eu achei assim até estranho, que parece que muitos pastores já pregaram esse texto como se fosse um exemplo de rebeldia de uma mulher, né? E a gente entende que claramente não, que a Vasti, inclusive, ela é um exemplo de mulher que tem sabedoria, que tem coragem, que tem postura de dizer não, inclusive, para o marido embriagado, né? A mulher não é capacho, né? A mulher não é esse ensino de que a mulher deve fazer qualquer coisa que o seu marido pede, está contrário às Escrituras, né? A mulher sábia é o contrário, edifica a sua casa, e edificar muitas vezes é alertar o marido e até mesmo criticar uma conduta do marido que for errada ou que for exagerada. Que bom que um marido tem uma mulher que o alerta, que o chama a atenção se necessário, né? Que bom que se você tiver uma esposa assim, que tem essa coragem de dizer: olha, esse caminho é de morte, e o que você está fazendo aí não é de Deus. Essas suas amizades aí, isso ainda vai te levar para perdição, né? Que bom se você tiver esse tipo de mulher em casa, né? Que chame a responsabilidade que o marido já perdeu muito tempo, né? Então, ela se recusou, e eu tenho alguns motivos aqui, né? Que se alguém ainda tem dúvida desse assunto, lê por favor, Ademar. Aí, vamos ver um comentário da Bíblia de Genebra, vai.
Exatamente. Então, os antigos intérpretes, eles dizem que ela poderia ter recebido a ordem de aparecer despida, né? Então você veja aí que isso é histórico já. Não é o pastor Daniel que está revolucionando aqui, rebeliando as mulheres. Irmãos, é uma coisa que eu acho até interessante quando alguém lê esse texto e acha que ela está certa, ela está errada ela tá errada de fazer esse ato. Para mim é tão tranquilo esse texto que é tão natural a reação dela. Então, primeira coisa, beleza era só dela e do marido, né? Ou seja, ela não precisava ser exposta nua no meio daquela festa carnal, né? Durante daquela luxúria, né? Segundo, a embriaguez do rei. Você sabe, a pessoa embriagada faz coisas totalmente sem nexo, sem razão, fazem coisas loucas os que estão embriagados, né? Terceiro, preservar a sua honra. Você sabe que na época, gente, hoje já esse texto aqui já é gritante. Imagine para a época que as mulheres andavam muitas vezes com véu, elas colocavam roupa, cobriam o corpo inteiro. Às vezes você vai em países do Oriente Médio que as mulheres usam só o olho de fora, só o olho. Aí você imagina o marido manda ela vir nua com a coroa. Era totalmente deselegante para ela aquilo ali. Era totalmente agressivo. Se talvez hoje até normal uma mulher vir nua, naquela época era algo horrorizante. Então não tem lógica. Quarto, sua integridade física. Uma pessoa embriagada, né, poderia maltratar, agredir, bater, né? A gente sabe de violência doméstica hoje, né, que está envolvido muitas vezes a embriaguez. E quinto, o plano divino. Qual que é o plano divino? De que Vasti saísse e entrasse Esther, né? Então, gente, Deus está no negócio, né? A decisão dela foi inclusive permissão de Deus, ela dizer não, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que não é simplesmente aqui um ato, né, de desobediência dela, né, mas sim um ato de coragem, de honra, de decisão, de postura, né, diante da loucura do marido embriagado, né? Então são motivos aí que é bem tranquilo a gente entender. O rei buscou conselhos, né? Veja na sua Bíblia aí o verso 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas, dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei, sentavam como príncipes no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos, né? Então, o que vai acontecer aqui? O rei ele não aceitou a postura da Vasti, ele achou que era um ato de insubmissão. Ele vai reunir os seus conselheiros, tem o nome deles aí, né? E para ouvir a opinião, né? E aí vai aparecer o Memucã, que vai dar um conselho. O versículo 16, então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes, todos os povos que é em todas as províncias do rei Assuero. Quase o cara não exagerou aqui, né? Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia, da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Gente, o que tem aqui é um controle, né? É o controle, né? Vamos perder o controle. Ai, que medo, né? Meu Deus do céu, vai perder o controle das mulheres. As mulheres capacho, né? Mulherada que só limpava a casa, cozinhava e satisfazia sexualmente seus maridos, né? Então eles estão assustados, né? Estão com medo, porque é o relacionamento do medo.
É o relacionamento não é o relacionamento da conversa, do amor, da fidelidade, não. É do medo, né? Você obedece, eu mando. Se você sair da trilha, eu mato você. Eu te bato. Então é essa relação ali, né? Que vivia as mulheres da Pérsia, né? É uma relação do medo. Então aqui esses homens, eles têm medo de perder. Perder o quê? Não o amor, mas o controle. Porque quem ama não faz mal. A Bíblia fala: o amor é paciente, o amor tudo espera, o amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes, né? Então o amor não é esse vínculo de uma mulher fez isso, então não vai fazer. Vai fazer porque não tem amor, só se for. Né? Porque quando há amor, há a fidelidade, há o respeito, há o carinho, né? Há a segunda milha junto. Então, gente, isso aqui é um exemplo realmente da época, desses homens sem Deus, desses homens que tinham uma relação de escravidão com sua esposa, praticamente era uma escrava e o dono, né? Essa era a realidade da época. E aí o verso 19, né? O Memucã vai dar o último conselho aí. Olha o versículo 19, fala assim: se bem parecer ao rei, promulgue da parte de um édito real, que se inscreva nas leis dos persas, dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como o menos importante, né? Então, esse foi o conselho, que a Raí fosse um exemplo para as outras mulheres, de for excluída, cortada, que voltasse para a sua família de origem, né? Voltasse a sua velha, antiga vida antes de rainha, né? E elas fossem um exemplo de que deve ser tratado os maridos com essa exaltação exagerada, e assim não perder o controle, né? E o rei escuta esse ruim conselho, esse péssimo conselho, um conselho autoritário, né? E aí ele fala que assim deve ser feito. Verso 21, o conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo, né? Então essa é o contexto da época, né? Que não era amor, né? Era opressão dentro de um casamento, né? Graças a Deus hoje a gente vive um outro tempo, a gente vive um outro momento, né? Um momento já hoje que a gente vê os maridos amando as mulheres, cuidando, assim como diz Paulo, né? Paulo fala, né? Maridos, amai as vossas esposas, né? Amai as vossas esposas, né? E Paulo, inclusive, quando fala de casamento, ele cita o exemplo da relação da igreja de Cristo, que deve apresentar a igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, ou seja, que o marido deve cuidar da esposa, assim como Cristo cuida da igreja, né? E apresentar ela santificada, pura, não maltratada, machucada, ferida, não, mas ela limpa, ela leve, ela feliz, né? Ela santificada. É isso que é o papel do marido. É um amor altruísta, não egoísta. É um amor sacrificador, né? Aquele que sacrifica pela esposa, aquele que abençoa a sua esposa, aquele que está feliz porque a sua esposa está feliz. Então, gente, é um outro contexto que a Bíblia nos ensina dessa relação marido e mulher. Não é a relação dos reis da Pérsia com as esposas capacho, né? É outra relação que Cristo nos ensina. Então, enfim, vamos para o concurso de beleza. E nesse concurso, capítulo 2, eles têm que encontrar uma mulher para ocupar o lugar de Vasti. Veja aí o capítulo 2, o verso 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência, formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência, formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda as mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos,
A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Pessoal, a Vasti sai de cena e o rei vai sentir falta de Vasti, né? Com certeza vai sentir falta. E aí ele está sozinho, ele está tristonho, ele está choroso. Aí a turma fala assim: não, rei, vamos fazer uma coisa, muita menina bonita, muita jovem, muitas mulheres, né? Vamos fazer um concurso, vamos aí nas 127 províncias, vamos sair buscando aí a mais bela, né? A mais formosa, e vamos fazer um concurso Miss Pérsia, né? A mais bonita da Pérsia, e essa moça vai ser a sua esposa, né? Vamos fazer um concurso de beleza. E essa foi a ideia, né? Foi a ideia. E vai aparecer então agora, né, a Mordecai e a Esther. Mordecai aparece no versículo 5, 6 e Esther no versículo 7 do capítulo 2. Veja na sua Bíblia aí, Mordecai, versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu. Olha aí, o que ele era? Judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, né, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá. Está vendo aí o contexto? Ó? Transportar de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá. A quem? Nabucodonosor, olha lá, ó, lembra de Daniel, seus amigos? Rei da Babilônia, havia transportado. Aqui está o contexto do livro de Esther, o contexto do exílio, o exílio babilônico, né? Eles não estão na terra deles, eles estão em outra terra, né? Então Mordecai, por que ele entra aqui na história? Porque ele é pai adotivo, tio da Esther. Então vai apresentar ele, né, o Mordecai, e vai apresentar a jovem Esther, que foi encontrada nessa peneira, né, de mulheres bonitas. Versículo 7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela, boa aparência, formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha. Aqui, pessoal, a gente conhece um pouquinho mais de Esther, né? Primeiro, o nome dela judeu era Hadassa. Então, quando você vê alguém chamando Hadassa, eu já vi várias aqui em Rondonópolis, umas 3 eu já vi. Aí você fala assim: como é o seu nome? Hadassa. Você já vai saber de onde que foi tirado esse nome. Não é um nome comum, não, é um nome bíblico, né? Hadassa é um nome judeu, mas o nome dela persa é Esther, né? Que significa estrela, né? Então Hadassa, judeu, e Esther, o nome dela persa, né? Ela era prima de Mordecai. O texto fala que ela era filha de seu tio. Ela era prima de Mordecai, mas talvez por uma idade bem distante, talvez era menininha, ele era bem mais velho, prima. Ele cria ela, ele cuida dela como uma filha, né? Até o texto parece que é filha, mas não é filha. Ela é prima que foi criada como uma filha. O texto fala: Mordecai a tomara por filha. Ele criou ela como filha. Ela era órfã. O texto fala que ela não tinha pai nem mãe. E o texto encerra falando que ela tinha o quê? Uma beleza indescritível, que ela era bonita, a boa aparência e formosura. Ela, além de ser uma menina bonita, que a gente fala de rosto e de corpo, ela também era uma moça agradável. Era uma moça assim, gentil, amorosa, uma moça que você gosta de conversar com ela. Tanto que vai mostrar no texto, na história, que ela caía na graça das pessoas, porque ela não era só bonita, ela era inteligente, ela era amável, ela era uma garota doce, que as pessoas gostavam de tê-la, porque tem muita mulher bonita que só por ser bonita, parece que sobe na cabeça aquele negócio assim de beleza, que ela fica assim, uma pessoa até chata, né? Até fresca, que a gente fala, né? Porque tanto cresce assim: ai, que olho azul lindo, que cabelo lindo, e não sei o que, vai, chega um tempo que ela já está tão assim cheia de si mesma, que ela chega, a vaidade quase extrapola a sua personalidade, né? Aí você vai conversar com ela é fresca, chata pra caramba, aí, não me toque, não me rele, não fale comigo que eu sou a mais bonita da sala, aí fica chata, né? Fica chata. Esther não, né? Esther era graciosa, ela era bonita sim, mas ela era acessível,
ela era tranquila, era agradável, talvez pelo histórico, né? Sofrimento, e isso é importante, sofrimento na nossa vida, gente. A gente não gosta de bullying, né? Estão fazendo bullying com meu filho. Gente, o bullying é totalmente importante na nossa vida, para a gente ver que a gente é um Zé Ninguém mesmo, né? Eu agradeço o bullying que eu sofri na minha vida, né? Porque quando me chamavam de orelhudo, me chamavam de narigudo, né? Aí quando eu chamava alguém, eu falava, não, esse negócio dói. Né? Porque quando me chamavam de orelhudo, narigudo, eu doía. Aí eu vou chamar alguém. Agora, se minha orelha é bonita, se meu nariz é bonito, se meu olho é azul, meu cabelo é loiro, aquele cabelo que você já acorda já está liso, já está pronto para sair. Aí ninguém te xinga, aí você vai lá e fala, seu gordo. E você não sabe o que é dor. Nunca ninguém doeu, nunca doeu. Você é perfeita. Nem que tenha aquele dedão do pé maior que o outro, aquele calo, tem que ter alguma coisa, gente. Alguma coisa feia, para que você saiba que dói. Dói. Dói não ser perfeito, dói não ser bonito, não ser essa estética completa que a sociedade fala, dói. E aí quando você sente o que é dor, que é o bullying, né? Aí você não vai fazer com ninguém, não vai fazer. Então o sofrimento é necessário no nosso caráter. Quando ela não tem pai, não tem mãe, ela sabe a dor, ela sabe o que é sofrer. E não é porque ela é bonita que ela é chata. Não é porque ela é bonita que ela é tola, que ela é arrogante, porque ela vivenciou o sofrimento. Por isso, pais e mães, não tire o sofrimento da vida do seu filho. O sofrimento faz parte, né? O bullying faz parte. Eu vou tirar satisfação lá na escola porque xingaram meu filho de orelhudo. Gente, isso aí é processo de formação de caráter. É claro que tem bullying e bullying, tem coisas exageradas, claro, mas tem coisa que é um processo normal de adequação, de identidade, de relacionamento. Se a gente tirar isso das nossas crianças, gente, fica uma criança chata, fica uma criança insuportável, né? Então esses apelidos, muitas vezes, a gente escuta uma vez na vida e dói na gente. Seu quatro olho. Dói, nossa, cara, 4 olhos, só porque eu uso um óculos, né? Aí quando você vai chamar alguém, você fala assim, mas eu sei que dói chamar alguém de orelhudo, de 4 olhos, de barrigudo, de careca. Dói, porque eu já senti essa dor de isolamento, de exclusão, de crítica. Então, gente, só sabe o que é sofrer quem já sofreu, né? Então, esses processos da vida são importantes. Alguém já disse, a criança que a dor não educou será sempre uma criança. Vou repetir. A criança que a dor não educou será sempre uma criança. Tá? A dor é um processo necessário na formação de um caráter. Então, as vivências, não tire do seu filho o não. Não tire do seu filho o sofrimento. É importante. É importante dizer não. Mãe, eu quero aquilo. Não tenho dinheiro para comprar aquilo para você. É não. Hoje não, deixa sentir o não. O não forma-se caráter. O sim forma uma pessoa sem caráter, né? Porque acha que a vida sempre vai dar sim, que tudo na vida ele vai ter. E quando fica adulto, ele vê que não é assim, né? E quando fica adulto, essa pessoa que nunca teve bullying, fica chata, quando vai para o mercado de trabalho, não dá conta. Não dá conta porque o mercado de trabalho é competitivo. O mercado de trabalho é um querendo ganhar do outro. É um querendo ter o lucro em cima do outro. Aí ele não vivenciou na infância. Ou seja, ele não tem capacidade emocional para lidar com a diferença na idade adulta, né? Então eu acho isso. Eu acho que a Esther, ela era essa pessoa formosa, gentil, agradável. Ela tinha graça, ela tinha gentileza. Ela era bonita por dentro e por fora, né? Ela era bonita de alma e de corpo, né? Essas duas coisas, a Bíblia fala assim, em Provérbios, né? Vã é a formosura, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Passa, gente, vem as rugas, vem a idade, vem a mulherada sabe disso, né? Da velhice, passa, né? Passa, tudo passa, a beleza passa. Quem você é por dentro, né? Quem você é por dentro, isso que é importante. Muito mais do que uma pessoa esteticamente bonita por fora. Então eles encontram a Esther, né, para esse concurso de beleza. Talvez ela nem imaginava, né, o que estava acontecendo, com certeza. E logo ela se torna uma candidata. O verso 8.
Em se divulgando, pois, o mandado do rei, a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, né? Então logo ela se torna uma candidata. Eles encontram a Ester, né? Bonita, a beleza externa. Irmãos, ela vai ser preparada por 12 meses, versículo 12, capítulo 2. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei, depois de tratado segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Elas ficaram 1 ano se embelezando, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento. 6 meses em óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e perfumes, e ungüentos em uso entre as mulheres. Aqui as mulheres falam: meu sonho da minha vida, pastor, era ser a Ester, era ficar 1 ano no salão de beleza. 3 meses? Estava bom já, né? Mas não é 3 meses não, é 1 ano, 12 meses, ela está lá, pintando as unhas, cuidando do seu corpo, fazendo alisamento, fazendo massagem não sei do que, modeladora e tal, está se preparando para daqui 1 ano apresentar para o rei essa turma, essas mulheres selecionadas no concurso de beleza. E a Ester foi escolhida. O verso 16: assim foi levada a Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que as mulheres, todas as mulheres, e ela alcançou, interessante aqui, perante a ele o quê? Favor. Na minha Bíblia fala favor, né? Isso aqui a gente vê a mão de Deus, né? O favor, benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Gente, quando eu preguei essa mensagem aqui para vocês na série dos cultos de domingo, eu lembrei de uma pregação da Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, eu assisti um congresso da Ana Paula Valadão, que é a líder do Diante do Trono, em Cuiabá, e ela pregou sobre Ester. E ela dizia que a Ester era uma mulher que tinha o favor de Deus. O que é favor? Sabe quando as coisas, a pessoa chega no lugar e as portas abrem? As portas se abrem. E a Ana Paula Valadão disse que ela sente-se muito como Ester, e eu concordo, porque eu não vejo nada comum de uma mulher com a Ana Paula Valadão, que gravou um CD no ano de 98, numa igreja grande em Belo Horizonte, mas numa época que não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, e de repente aquela música que ela gravou, que dizia assim: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. De repente essa música está tocando no Brasil inteiro. Eu ia em Brasília, fui em Brasília, estava tocando lá. Aí em 98. Aí eu fui para outra cidade e tocava lá. Eu falei: mas não é possível. E a Ana Paula Valadão, ela disse assim: eu sinto que tem o favor de Deus, gente, porque não é possível. Ela diz assim: a porta, gente, eles gravaram CD, gravaram show para milhões de pessoas presentes. Lá em Brasília, aquela esplanada do ministério, lotada de pessoas que a câmera não conseguia pegar o final da multidão. Isso é favor, gente, não dá para explicar. É graça de Deus. A pessoa chega no lugar, a coisa flui, a coisa abre, não é beleza estética. A Ana Paula Valadão não é uma mulher bonita, assim, uma beleza americanizada ali, né, europeia. Ela não é. Ela é uma mulher normal, mas ela tem graça de Deus. É Deus que abençoa a vida dela. E ela ia chegando, ela diz no testemunho dela que ela ia chegando e as coisas iam abrindo, e abrindo, e abrindo, e abrindo. Né? Gente assim, por exemplo, que vinha até ela e falava assim: hoje o seu show, as joias que você usar eu vou dar. E ela usava ouro de brinco de 10 mil reais, roupa de não sei quantos mil reais, sapato, não sei. Ela usava e terminava o show, ela devolvia as roupas. Né? Então ela não tinha condição de comprar, ela diz, essas coisas, mas Deus ia trabalhando, abrindo, ela chegou até na Globo, teve um ano, acho que foi troféu da Globo lá, que ela cantou lá, enfim, então são coisas, gente, que a gente sabe que não é somente uma beleza física. Ana Paula fala: não tem beleza física para pensar numa Miss Universo.
É graça de Deus, gente. É graça de Deus, né? O CD que ela gravou, esse primeiro CD dela, que foi em 98, Diante do Trono, o objetivo desse CD, sabe qual que era? Era que fosse usado para missões. Toda a renda desse CD era ser destinado às missões na África. Ela chegou ao pai dela e falou assim: pai, eu quero gravar um CD, só que toda a renda desse CD nós vamos mandar lá para a África. Esse era o intuito do coração da Ana Paula Valadão. E Deus gostou, Deus agraciou ela, Deus disse: é isso que você quer, minha filha? Toma! E ela foi, explodiu. E eu creio que ela é uma mulher de Deus, sim, por ser muito criticada, mas essa mulher, só o tanto de CD que ela gravou, de música que ela já gravou, de tanto de direitos autorais que ela deveria ter direito hoje, ela já teria comprado muita mais coisa do que ela tem, com certeza. Ah, mas ela é metida. Ah, gente, quem que não fica com a fama que ela tem? Mas é uma mulher que você vê que é graciosa. Ela abençoou muitas gerações, abençoou muitas pessoas com seus CDs, com suas músicas, com sua pregação, enfim, perfeito, ninguém é. Mas ela tem a graça de Deus. Tantas outras pessoas que foram agraciadas de uma forma assim tão poderosa. E as coisas fluem na vida, não é? Então eu ouvi essa pregação da Ana Paula Valadão e ela se dizia que ela se sentia como uma Esther. As coisas se abrindo, as portas se abrindo. E esse foi poucos testemunhos que ela deu, porque ela é muito contida nos testemunhos dela. Você não vê ela contando muita coisa, não. E deve ter cada testemunho que ela deve ter, incrível, incrível, do que Deus fez na vida dela, na cidade dela, Belo Horizonte, e no Brasil, pela vida e no ministério do Diante do Trono. Nos CDs, hoje não tem mais CD, né? Mas quantas pessoas compravam CDs, colocavam nos carros, ouviam, eram abençoados, eram edificados, eram ministrados. Quantas igrejas cantaram as músicas do Diante do Trono, né? Então, gente, é coisa de Deus mesmo, não dá para se explicar. Então, Esther é essa mulher que tem o favor de Deus. E na época dela, os judeus, o capítulo 3, os judeus estavam ameaçados de extermínio. Veja aí o capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou. O Ramã vai aparecer aí, né? Que é esse que queria matar os judeus. E depois no trono, acima de todos os príncipes que estavam com ele, todos os servos do rei que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado ao rei a respeito dele. Então, olha, tinha que se inclinar, né? Mordecai, porém, o quê? Não se inclinava, não se prostrava. Lembra que ele é judeu? Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles tinham declarado que era judeu. Verso 5. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos, olha isso, gente, atentar apenas contra Mordecai, porque se lhe havia declarado que o povo era Mordecai. Por isso procurou Ramã destruir o quê? Todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ou seja, gente, ele ficou tanta raiva de Mordecai, porque Mordecai não se prostrava, e eu já falei para vocês os motivos que ele não se prostrava, que ele falou assim: eu não quero matar só Mordecai, eu quero matar todos, porque se ele faz assim, possivelmente os outros farão também, né? E é interessante, né? Você vê a história dos judeus. Os judeus já foram alvos de várias perseguições, né? Um deles maiores foi o Hitler, né? O Hitler dizimou grande parte da população judaica, né? Então você vê na história vários episódios de pessoas antissemitas. O que é antissemita? Antijudeu, né? Os nazistas ainda hoje, existem nazistas hoje, eles são antissemitas, eles não aceitam o judeu, né? Olha o ódio, né? Então isso é muito forte, e na época aconteceu isso sim, né? O Mordecai, ele vai explicar para Esther o que está acontecendo. Veja o capítulo 4 aí, o verso 5. Então Esther chamou a Hadá, um de seus eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei.
Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento. Essa palavra é importante. Sabe o que é aniquilamento, gente? Aniquilamento é destruição total. Era para destruir todos os judeus, criança, idoso, adulto, aniquilamento. Não sobrar nenhum. É forte a palavra aniquilamento, tá? É forte. Aniquilamento, diz a Bíblia, né? O verso 8, também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Então o que aconteceu aqui, gente? A Ester, ela não sabe o verdadeiro motivo por que ela está lá no palácio. O Mordecai, ele vai alertá-la, dizer do que está acontecendo nos bastidores, que Ramã vai destruir. O rei autorizou ele a fazer um decreto, porque eles não se prostravam. Então o Mordecai vai falar para Ester, a Ester vai responder, né, o capítulo 4, versículo 9, tornou, pois, Radaque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu a Ester a Radaque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e povo da província do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença da morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E nesses 30 dias eu não fui chamada para entrar ao rei. Você pode falar assim: ah, Ester, você é muito medrosa, né? Ester, você está sendo medrosa. O Mordecai te avisou que há um decreto de morte e você não vai fazer nada? Só que ela diz que havia um decreto que você não poderia entrar se o rei não te chamar. Então, apesar de ela ser esposa, era aquele contexto que eu falei para vocês de opressão. Ela era esposa sim, mas não mandava nada. Era a rainha, não fazia nada. Quem mandava era o rei. Então ela não sabe como falar com o rei, porque pode ser que o rei descubra que ela é judia e mate ela também. Então ela está temerosa, ela está medrosa. E a resposta de Mordecai é fantástica. Aqui está talvez um versículo mais importante do livro, né? Que é o versículo 14. Então lhe disse Mordecai, verso 13, que respondesse a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E tu e a casa do teu pai perecereis. E agora é fantástico. E quem sabe se para conjuntura como esta é que você foi elevada a rainha. Eu acho isso aqui parece que é o versículo chave do livro, né? Quando Mordecai fala assim para ela: ó, 3 coisas, Ester, 3 coisas. Primeira coisa, se você não fizer nada, Ester, não pensa que você vai escapar não, tá? Não pense que você vai escapar, que você também é do povo judeu. Primeira coisa que ele fala. Segunda coisa, ele fala assim, outra coisa, se você não fizer nada, não pensa que Deus está dormindo não, porque se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. E terceira coisa, Ester, será que não é para isso que você é rainha? Será que não é para isso que Deus tem esse propósito desse momento crucial na sua vida? Gente, fala se esse cara não foi fantástico na sua argumentação. E ela então, ela escuta isso, não tinha como falar outra coisa, né? A decisão dela está no versículo 16, ela fala: vai, ajunta a todos os judeus que se acharam em Suzã, jejuai por mim, falamos a importância do jejum, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Olha o final: se perecer, pereci. Corajosa, Ester. Ela diz: entendi, é isso mesmo, adiante, vou falar com o rei. Eu vou só resumir, pessoal, por causa do nosso horário. Na realidade sim, pastor, mas você está no capítulo 4 ainda, porque o cerne do texto é aqui,
né? Aqui é o cerne. Agora no final é mais um resumo final. O importante é esse miolo aqui que nós estamos. Então eu realmente estou gastando mais tempo aqui de forma objetiva, porque você entendendo aqui, já tá, o livro está explicado, né? Então a Esther vai se apresentar ao rei. Deixa eu ver aqui, peraí. É o versículo capítulo 5, verso 3, né? Então lhe disse o rei: que és que tens, minha rainha Esther? Com a tua petição, até metade do reino se te dará. Ela tem um plano, né? Capítulo 5, verso 6, eu não vou ler. Ela tem um plano assim, ela vai, chama o rei para um banquete, o rei vai, aí ela não fala nada. Aí o rei fica pensando assim, o que será que a Esther quer, né? Quer falar comigo, mas não falou nada. Aí chama a segunda vez. Aí chama a terceira vez. Gente, você já viveu essa experiência? Quando a tua esposa fala assim, eu quero falar com você um negócio importante. Aí você fala assim, tudo bem. Aí você está dirigindo, talvez não quer falar agora, está dirigindo. Aí chega em casa, e aí, o que foi? Aí ela vai para a cozinha, você fala, depois ela fala. Aí chega à noite, você fala, e aquele assunto lá que você queria falar comigo, o que era? Não, vamos dormir que eu estou... Mas você fala, dormir como? Né? Como que você dorme? É. Então, acho que a Esther, ela foi assim, né? Cativando, né? A atenção do rei, né? E ela chega e fala, depois ela fala, né? Ela fala assim, você quer ver o versículo aí? Veja o versículo, capítulo 7, o verso 3, né? Capítulo 7, o verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achar favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. O verso 4, capítulo 7. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, olha isso, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste ao rei, né? Então você vê o que ela fala, né? Aí você pega o verso 5, né? Ela fala, capítulo 7, né? Verso 5, né? Então assim, gente, olha, deixa eu explicar para vocês aqui. Ela fala assim, rei, ela é muito humilde, né? Ela fala assim, rei, eu não deveria nem te molestar. Se fosse um assunto assim, tão simples, eu nem te molestaria. Se a gente tivesse sido vendido, eu nem falaria, mas o rei não foi vendido, a gente vai ser morto. Olha os argumentos que ela usa. O rei fica louco, né? A Bíblia fala que o rei enfureceu, e ele fala, quem é esse? E aí sabe quem está na sala? Ramã. Depois você lê com o tempo. Eu fico imaginando a cara do Ramã nessa hora, né? Porque ele está ali assim, sem saber o que está acontecendo. Porque ele não sabia que a Esther era judeu, né? Ele não sabia, né? Quer ver? Deixa eu te mostrar o texto aí para a gente imaginar a cara do Ramã. Capítulo 7, verso 6. Olha lá, capítulo 7, verso 6. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Então fica imaginando a cara dele, né? Acho que ele pensou assim, lascou. A Bíblia fala, irmãos, eu não vou ler por causa do tempo. A Bíblia fala que o rei saiu para um, acho que eles tinham aqueles jardins dentro do seu palácio, dentro da sua sala. A Bíblia diz que ele saiu para o palácio, saiu para o jardim, para pensar, né, o que fazer com o Ramã. E aí a Bíblia fala que Ramã nessa hora, ele vai no sofá que a Esther está. E quando o rei volta e ele vê o Ramã com a Esther, ele fala assim, está abusando dela. Aí que o trem fechou mesmo, fechou o tempo, né? Ele manda matar Ramã na hora, né? Porque além do que ela já tinha dito, ele ainda imagina que ele está abusando da Esther no sofá. Porque na época eles tinham muito os divãs, né? Divã era um sofá que você não é só um sofá, você tem os pés no sofá. Então meio que você deita no divã, né? Então ela estava no divã, deitada, não era um sofá igual o nosso, deitada, e ele vem e sai em cima dela. Talvez ele estava pedindo misericórdia, clemência para ela. E a Bíblia fala isso. Mas quando o rei já está tão irado, ele está tão assim, pensando no que aconteceu, que quando ele vê, ele entende que ele está abusando da rainha, né? Molestando a rainha. E aí que o tempo fecha, e a ordem realmente é a morte,
né? E já vem o capítulo 7, verso 7 e 8, vem alguém e põe um capuz na cabeça de Ramã. Depois você lê em casa, você vai ver o que eu estou falando aqui, está tudo no capítulo 7. Eu preciso encerrar. Você quer conferir aí o capuz? Só para você ver que eu estou falando aqui não é nenhuma loucura. Capítulo 7, verso 8. Tornando o rei do jardim do palácio, capítulo 7, verso 8. Tornando o rei do jardim do palácio a casa de banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então cobriu já, levou para a morte, para a forca, que ele mesmo tinha construído uma forca, né, que era para os judeus. Ele mesmo vai ser enforcado nela. Pessoal, o tempo estourou, eu preciso encerrar. Você pode ler depois o capítulo 8 e o 9, vai ser a resistência dos judeus, né? Agora eles têm um decreto para se defenderem, para se protegerem. O rei autoriza essa defesa. A Ester contribuiu com essa segurança dos judeus. E no final do capítulo 10 vai falar que Mordecai, né, é honrado, né, aquele homem que lutou pelos judeus, né? Aí você pode ver o capítulo 10. O capítulo 10 tem 3 versículos, né? O último versículo do livro fala: pois o judeu Mordecai, né, foi o segundo do rei, depois do Assuero, foi a segunda pessoa, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça, né? É claro, pessoal, que o livro de Ester é um livro muito querido para os judeus. Por quê? Porque é um livro que fala, né, da segurança dos judeus, né, da proteção dos judeus. Então os judeus amavam muito esse livro. E tanto que tem a festa, né, aqui que eles fazem até hoje, essa festa que fala o capítulo 9, exatamente nessa festa eles leem hoje ainda o livro de Ester, né, porque sabe que o povo judeu até hoje é muito perseguido, né, as brigas lá na sua terra. Então é um livro assim muito amado por eles, né, e está nas escrituras sagradas, né, nossa também, do Antigo Testamento, e nós também temos o Novo Testamento. Então é um livro que tem muitos ensinos para nós, como eu falei, sobre o casamento, sobre o valor de uma mulher. É um livro que fala da importância da coragem, das decisões, questão política, das causas públicas, de pessoas colocadas em lugares públicos para tomar decisões importantes, né? A gente fala assim: o crente não pode ser político, né? Não, vamos deixar para o mundo, né? É bom o presidente ser ateu, né? O vereador ser ateu, é assim que deve ser, não é? Por quê? Porque esse pensamento, né? Não, o crente não pode se envolver com política, né? Por que a gente não pode se envolver e fazer diferente? Se a gente tiver Ester, né, colocadas em lugares altos da nossa nação, quem sabe uma Ester no STF, não é verdade? Por que não? Então a gente tem que pensar alto, irmãos. A igreja deve ser o sal e a luz da escuridão, né? Nada de assim encurvar dentro da igreja e colocar a cabeça na terra, né? E não, eu não estou envolvido com as causas públicas. Se a Ester não estivesse lá, lugar alto, o povo tinha morrido, né? Então que Deus nos use para ocupar as maiores posições dessa terra, né, os cargos altos. E eu oro especialmente por aqueles que almejam serem juízes, serem pessoas que estão ocupando posições de decisão na nossa cidade, na nossa nação. Hoje nós temos pessoas aqui na igreja que já estão em lugares importantes na cidade, e nós temos que orar por essas pessoas, para que elas cumpram o propósito de Deus no nosso tempo.